Falar hoje do amor. Today we are going to talk about love. O amor A love sem precondição. Sem precondição. Love without preconditions. O amor de Deus God's love sem nenhuma precondição. without any precondition. É deste amor que vamos falar. Is this love that we will talk? Igreja, Church, a palavra nos ensina the word teaches us que ainda that still, que você tenha even if o you dom de have profecia, the gift of prophecy, ainda even though que você dê dízimo you give your time, e as ofertas, you give your offering, esteja sempre na if igreja. you're always in the church, Se não tiver amor, if you don't have love, se não tiver amor, if you don't have love, você não pertence a Deus. you don't belong to God. Não pertence a You Deus. don't belong to God. Você não conhece Deus. You don't know God. Você não conhece Deus. You don't know God Porque Deus é amor. because God is love. Deus é amor. God is love. Ele fez o mundo He made the world, com todas as riquezas all the riches, e toda a beleza all the beauty para o homem administrar. for men to manage. Ele amou o mundo He loved the world de tal forma and so much so que enviou o seu Filho sent His Son, unigênito, only Son, Jesus Cristo, Jesus Christ, para pregar a boa to nova, preach the good news, pregar a to palavra. preach the word, Mas o mundo so that the world, não lhe compreendeu. but the world didn't O understand Him. mundo odiou Jesus. The world hated Jesus. Perseguiram Jesus. They persecuted Jesus. Mataram Jesus. They killed Jesus. Jesus venceu a morte. But Jesus overcame the E death, ele vive and hoje. He's alive today. Irmãos, Brothers, Jesus fala conosco Jesus hoje, talks to us através da palavra. through the Word, Porque Ele é a palavra. because He is the Word. Ele é a palavra. He is the Word. É por isso That's why que você não deve you mustn't passar um dia spend a day sem ouvir a voz de without Jesus. listening to the voice of Jesus, Sem ouvir a voz without de Jesus. hearing the voice of Jesus. Como é que isso acontece? How does it happen? Lendo a palavra. Reading the Word. Encontre um tempo Find time para você ouvir a voz de Jesus. for you to hear Jesus' voice, Porque Ele é a palavra. because He's the Word. Leia a palavra de Deus. Read the Word of God. A palavra de Deus, The Word of God, ela é vida. it is a life. Ele é fogo. It is fire. O profeta T.B. Joshua, Prophet T.B. Joshua, muitas vezes, many times, ele ensinava: he taught, não leia a palavra don't read the Word de forma corrida. hurriedly. Não precisa correr. You don't need to hesitate. Leia Read repetidamente, it repeatedly, repetidamente, devagar, slowly, sem pressa, without haste, para que você possa compreender. so that you can be able to Porque o understand que it. transforma o homem Because what changes a é a man palavra de is Deus. the Word of God. A palavra de Deus é The fogo. Word of God is fire. Ela é espírito. It is spirit. Ela tem poder. It is power. Você quando ouve a When palavra you hear the e Word, obedece a you palavra, obey the Word, o Espírito Santo, the Holy Ghost ele vai guiar-te. will lead you. E outra segunda questão And the second que question você deve fazer that you have to ask é falar com Deus. is to talk to God. É falar com Deus Is to talk to God através da oração. through prayer. Nós cantávamos aqui um hino We're singing a song em here Xangana in Shangana que temos que adorar a Deus, that we have to worship orar God. a We Deus, have to worship God porque esta é a nossa forma de ser. because this is Ouvimos Deus falando we hear God speaking através da palavra through the Word, e nós falamos com and we Deus talk to God através da oração. through the prayer. A oração de um justo Prayer of a righteous é man eficaz. is powerful. Igreja, Church, antes mesmo before de entrarmos we enter para as escrituras de hoje, to the scriptures, ocorreu uma coisa something happened na minha mente nesses dias, in my mind these days que é o seguinte: that is the following. nós temos patriarcas, We have patriarcas na igreja. patriarchs in the church. Temos matriarcas. We have also matriarchs. Os patriarcas The patriarchs são os chefes de família, are the bosses of the family, são os pais da família. are the parents of As the family. matriarcas The matriarchs são as mães are the que mothers desempenham that also they o do papel a role de chefe da família. of serving of boss of the family. Não sei se eu fiz entender. I don't know if I made you understand. Nós temos patriarcas We have a patriarch e temos and we matriarcas. have matriarch. Os patriarcas The patriarchs são os chefes da família, are the bosses of the os family. responsáveis pela They're família. responsible of the E family. as matriarcas And the matriarchs são as mães are the que mothers desempenham that also a do a role função
do a role de chefe de família. of a boss of family. Vocês têm uma responsabilidade You have a responsibility, muito grande so great diante responsibility de Deus before God, sobre a sua família over your family e sobre os seus filhos. and over your children. Estou a falar I'm talking sobretudo about all. dos filhos menores. I'm talking above all the Os little vossos kids, filhos menores. your small children. Eu falo I'm talking espiritualmente. spiritually. Nós precisamos We need orar sobre os nossos filhos. to pray for our children. Orar sobre os nossos filhos. To pray for our children. Pedir a graça de Deus Asking God's para grace proteger os nossos to filhos protect our children com saúde, with health, proteger com to vida, protect with life, prosperar os nossos prosper our filhos. children. Você tem essa You have this responsabilidade. responsibility. Muitas vezes Most of the time, nós temos visto we see nas manifestações aqui manifestations here. o Satanás, Satan, ele ataca os nossos he filhos, attacks our children. ataca as crianças, the mas o kids. objetivo But the objective é você, is you. é você, Is you. porque ele quer tirar a paz, quer tirar a paz, Because you want to quer take tirar away, a sua you concentração. want to take away your É assim que o concentration. Satanás funciona. That's how the work the Igreja. functions. Church, Quando o seu filho está doente, when your child is sick, você não consegue trabalhar. you can be able to work. E se você vai And trabalhar, if you go to work, a sua mente está em your casa. mind is at home. Quando o seu filho não está bem, When your child is not okay, quando o seu filho não tem paz, when your child doesn't have quando o peace, seu filho é when your rebelde, child is a rebel, quando o seu filho é drogado, when your child uses quando o drugs, seu filho é bêbado, when your você como child pai is não tem paz. alcohol addict, you as Você a como father, pai não tem you don't have paz. peace. Você precisa orar para os seus You filhos. need to pray for your children. Você precisa jejuar You para os need seus to fast filhos. for your children. Peça a Deus. Ask Peça a God. Deus. Ask God. Para através de si, So that through you, Ele proteger as suas He crianças. may protect your Ele children. proteger as suas He may crianças. protect your children. O Satanás, The devil, segundo a palavra, according to the ele word, está ao nosso redor, he surrounds us, bramando como leão, roaring like lion, à procura looking for de uma oportunidade opportunity para ele entrar to enter e te destruir. and destroy you, E te destruir. and destroying you. Ore sobre os seus filhos. Pray for your children. Jejue para os seus filhos. Fast for your children. Você é um canal de bênção. You are the channel of Como blessing. patriarca, As a patriarch, você é um canal de bênção. channel of blessing. Como As a matriarca, matriarch para o seu filho for, menor, for your small child, para o seu filho dependente. for your child who is dependent. Ore para o seu filho. Pray for your children. Jejue para o seu filho. Fast for your children. Deus é amor. God is love. Vamos ler juntos. Let's read No livro together de Coríntios, the book of Corinthians, capítulo 13. chapter 13. Vamos ler o versículo 2. Let's read the verse 2. Versículo 2. Coríntios, capítulo 13. 1 de Coríntios, capítulo 13. Sim, 1 de Coríntios. Versículo 13. Capítulo 13, versículo 2. 1 Corinthians, chapter 13, verse 2. Sim, irmão Isaac. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes de um lado para o outro e não tivesse amor, nada seria. Irmão, Brother, você pode ser profeta, you can be a prophet. você pode ter uma fé You can have ao a faith ponto de mover as montanhas to the extent of de moving um lado mountains para o outro. from one place to the Você other. pode dar esmola You can give your alms aos outros, to the others, mas se você não tem amor, but if you don't have love, você nada fez, you did nothing. porque Deus é amor. Because God is love. Deus é amor. God is love. Podemos voltar para o versículo 1.
We can start from the verse 1. Versículo 1. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Você, ainda que falasse muitas línguas, Even if you spoke mas não many tivesse languages, amor, but you wouldn't have love, seria como um tambor vazio. it would be like Você, quando bate, when you beat it, ele faz muito barulho, it makes a lot of noise, mas de nada serviria. but it will serve for Deus é nothing. amor. God is love. Seja o amor. Be love. Viva o amor. Live the love. O amor sem precondição. Love without preconditions. O amor genuíno de Deus. Genuine love of God. O amor genuíno de Deus. Genuine love of God. Vamos para o 1 João. Let's go to 1 John. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. 1 John chapter 4, verse 8. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Mas, se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas se você não ama, você demonstra If Que you não- don't love, you show it. que não conhece a Deus, That you don't know God. porque Deus é amor. Because God is love. Se você não ama, If you don't love, demonstra you que demonstrate você não conhece a Deus, that you don't know God. porque Deus Because ele God é amor. is love. Nós estamos a falar aqui, We are talking here, mais uma vez, once again, do amor sem precondição. of a love without preconditions. Aquele amor That love que nós não esperamos that we don't expect nada em troca. nothing in exchange. Nada em troca. Nothing in exchange. Irmãos, Brothers, Deus disse: God said, os dois grandes mandamentos, the two great commandments são amar a Deus are love God sobre todas as coisas above all else e amar ao seu próximo and love your neighbor como a si as mesmo. you love thyself. Há aqui algo muito interessante. There is something interesting here. Há aqui algo muito There's interessante. something interesting here. Amar ao seu To próximo love your neighbor como a si próprio. as yourself. O que é que Deus está a dizer aqui? What is God saying? Aquilo que você deseja para si. What you wish for yourself. Você quer andar num carro You luxo? want to what? Quer andar num carro luxo? You want to Num drive an expensive car, num bom carro? in a good car. Você quer ter uma boa You casa? want to have a good house. Você quer ter um bom lar? You want to have a good home. Deseje isso ao outro. You have to wish it to another person. Deseje isso ao outro. Wish it to other person. É deste amor Is this love que Jesus fala that aqui. Jesus is talking here? Amar seu próximo Love thy como neighbor como a si próprio. as thyself, Como a si próprio. as yourself. É deste amor que Jesus está a falar. This is the love that Jesus is talking Muitas about. vezes Most of the times, nós somos orgulhosos, we are proud. somos ambiciosos, We are ambitious. queremos tudo de bom para nós. We want everything that is good for us. Queremos ser pessoas destacadas. We want to be people on high position. Queremos ser pessoas notadas na Be sociedade. noticed in the society. Até quando andamos na estrada, Even when we walk in the o street, nosso estilo denuncia our style shows it. o nosso orgulho, Our proud, a nossa ambição. our pride and our ambition. Deus não gosta disso. God doesn't like it. Você tem que reparar para o seu irmão You have to look at your brother e desejar a ele boas coisas. and wish him good things Livrar-se da mágoa. and to set yourself free from Irmãos, bitterness. Brothers, a mágoa bitterness, é um grande veneno. it's a greatest poison. É um sentimento It's a feeling que você tem que tirar do seu that coração. you have to take out from your heart. Viva sem mágoa. Live without bitterness. Viva sem inveja. Live without hatred. Porque a palavra diz Because the word says que você, quando tem mágoa, when you hold grudge, bloqueia a sua you vida block your life. e bloqueia também And you also block a vida daquela the pessoa life of that person que você tem mágoa. that you hold grudge against. As duas vidas ficam bloqueadas. Two lives are blocked. A sua vida não anda, Your life doesn't go ahead. nem a vida da pessoa Neither the life of the que person você tem mágoa. you hold
grudge bloqueia a sua vida. and you block your life. Você precisa tirar esse You sentimento. need to take out this feeling. Você que tem mágoa do seu You pai, hold grudge against your do father, seu antigo marido, or against your husband, da sua antiga esposa ou namorado, or your girlfriend or your wife. tira a mágoa. Take out this grudge. Liberta-se Set yourself free e permita and allow que a pessoa que você tem the mágoa person that you hold the grudge against também se liberte. may also set free. É assim que funciona That's how it functions. o mundo espiritual. Spiritual world. Muitas vezes Because most of the time você vai dizer you will say que minha mãe é feiticeira, that my mother is a meu pai é feiticeiro, my father is a wizard. mas é porque ela tem mágoa de si. É porque ele tem mágoa de si. It's because you hold grudge against you. Você decepcionou a ele, You disappointed them. decepcionou a You ela. disappointed them, Ela ficou com mágoa and they held e sua grudge. vida não anda. And your life doesn't go Ela ahead. bloqueia It blocks a vida dela her life, e bloqueia a sua and vida. it blocks your life as well. Tira uma mágoa, Take out the grudge. tira este sentimento, Take out this feeling. tira a inveja. Take out the envy. Deus não gosta disso. God doesn't like it. O Espírito Santo, The Holy Ghost, ele habita He dwells num coração in a heart onde há paz. where there is peace. Nós falamos We're talking que o nosso coração that our heart é o templo is a temple do Espírito Santo. of the Holy Ghost, É a casa do Espírito the Santo. house of the Holy E Spirit. como é que o Espírito Santo How does the Holy Spirit vai habitar can dwell num coração in a heart que tem mágoa, where there is grudge, tem inveja, where there is envy, tem ódio, hatred? tem desprezo, There's, tem desprezo? you despise. O Espírito Santo é santo. The Holy Spirit Ele is não vai holy. habitar em si. He won't dwell in you. E se o Espírito Santo If the Holy Spirit ele não habita em doesn't si, dwell in you, tenha certeza be sure que quem está no lugar do Espírito that Santo who is the place of the Holy é Spirit o espírito mau, is that wicked spirit, o espírito satânico. is the satanic Não spirit. existe nenhum corpo, There is nobody, nenhuma vida there is neutra no neutral life que não tenha um desses dois which espíritos. doesn't have. Ou você tem two Espírito spirits. Santo, Either you have the ou Holy você Spirit tem um espírito mau. or you have evil spirit. Disso tenha certeza. You have to be sure of it. Cuide do seu coração. Look after your heart. Povo de Deus, People of God, muitas vezes most of the time, você está aqui na you igreja are here in the church. faz muito tempo, It's a long time. muitos anos, You are here for a long time. e as coisas não andam na And sua the things vida. don't go ahead in your life. As coisas não andam na sua In your vida. life, things are stuck. É por causa dos maus It's sentimentos. because of these evil feelings. É por causa da mágoa, It's because of grudge. o desprezo, You o despise orgulho, the pride, o medo, a preocupação. worry. Esses sentimentos These feelings, afastam o Espírito Santo de Deus. they keep the Holy Spirit away from you. Liberte-se, povo de Deus. Set yourself free. Lembra do que eu people of God. disse no princípio, Remember what I said que a before. verdadeira libertação, The true deliverance, ela está no ouvir a palavra de it Deus, is in hearing the word of God, guardar a palavra de to Deus keep the word of e God, largar o pecado. and to abandon sin. E se você tem mágoa And if you hold grudge de alguém, of somebody, se você tem sentimentos maus por alguém, if you have evil feeling for someone, liberta essa igreja. set yourself free, church. Liberta essa igreja. Set yourself free. Peça perdão à pessoa, Ask for forgiveness se for necessário. to the person if necessary. Acima de tudo, Above all, tire este sentimento do seu coração, take out this feeling from para que o your heart, Espírito Santo de Deus so that the Holy Spirit of God descer sobre may si. descend upon E you. como diz a palavra, And it says the word, quando o Espírito Santo the Holy Spirit ela descer sobre si, descends upon you, ela te vai He dirigir, will lead you. vai influenciar o teu He will pensamento, influence your thought. vai influenciar o seu He will sentimento. influence your Ele feelings. vai te And dizer He will tell you aonde ir where to go e o que fazer. and what to do. É assim que funciona. That's how it works. Deus nesta vida, God in His life, Ele manifesta-se He manifests Himself através do Espírito Santo. through the Holy Ghost. Não vamos ver Deus We won't see God em corpo in a physical body nesta vida. in this life. Não espere ver Deus, Don't expect to see God, mas Ele está presente but He's present através do Espírito through Santo. the Holy Spirit. O Espírito Santo The de Holy Deus. Spirit of God. Busque esse Espírito, Seek this Spirit, alimentando o amor, feeding the peace and amor no seu the coração. love. Perdoa a pessoa que você tem mágoa, Forgive the person to whom you Perdoa hold ele. grudge against. Forgive, porque o amor é de Deus. because God is love and love is God. O amor é de Deus. Because love. Versículo God. 7. Versículo 7.
Versículo 7. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. Irmãos, Brothers, amemos uns aos outros, let's love one another porque o amor vem de Deus. because love comes from God. O amor vem de Deus. Love comes from God. Deus é amor. God is love. Deus não te dá permissão God doesn't give para you você permission odiar o seu vizinho, for you to hate your neighbor, o seu colega de trabalho. your colleague from your work. Igreja, Church, deixa-me dizer uma let coisa. me tell you one thing. Houve um tempo There was a time que para mim era difícil, that for me was hard, mas hoje tenho uma outra compreensão. but today I have another understanding. Quando alguém, When somebody, de forma propositada, on purpose, ela me faz o mal, does evil or does me wrong, o que refreia meu coração, o que refreia o meu coração, what calms down my o heart, que acalma meu coração what calms my heart é o seguinte. is the following. Eu costumo dizer, I usually say, este irmão não conhece o amor de Deus, this brother doesn't know God's love. não conhece a Deus. Doesn't know God's love. É por isso que ele age assim. That's why I act that way, E isto me conforta. and it comforts me. Isto me conforta. It consoles me. Porque se ele conhecesse o amor de Deus, Because if he knew God's não love, haveria de agir como está a he agir. wouldn't act the way he acted. Porque Deus é amor. Because God is love. Onde há amor abunda paz. Where there is love, there is Há a lot of peace. há liberdade. There is a freedom. A presença do Espírito The Santo. presence of the Holy Spirit. Continuando. Aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Aqueles que amam mostram que são filhos de Deus Those who love show that they are the son of God e que amam a Deus. and that they love God. Versículo 9. 9. Deus mostrou quanto nos amou, enviando o seu único filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Amém? Deus nos livrou. Deus nos livrou, God set us free, mostrando o seu amor. showing us his love. Ele enviou o seu Filho Jesus He Cristo. sent his son Jesus Christ. Deus não é uma pessoa despercebida. Deus não é despercebido. God is not an attentive person. Deus não dorme. God doesn't sleep. Deus não tem fome. God doesn't go hungry. Ele sabia He knew que o seu filho that his son havia de ser morto. would be killed, Havia de ser morto. would be killed. Mas ele fez isto But he did so. para provar o seu amor He did that to prove his love à humanidade. to the humanity, Para mostrar que a morte to show that the death não é tudo. is not everything. Jesus venceu a morte Jesus overcame the death, e ele vive. and he's alive. Irmãos, Brothers, nós partilhávamos esta mensagem we shared this message ontem yesterday no funeral da nossa irmã. in the burial ceremony of our sister. No funeral da nossa irmã. In the burial ceremony of our A sister, irmã que nos deixou. the sister who left us. Ontem foi o funeral dela. Yesterday, we're Nós burial dissemos, ceremony. dissemos aos presentes We told to those who were present que Jesus, that Jesus, ele venceu a morte he overcame the death, e ele vive. and he's alive. Nós somos chamados à consciência We are called, neste momento this moment we are para se apegar made to be na aware, palavra de Deus, to be clinging to no God's amor word, de Deus, the love of God, largar o pecado, to abandon sin, para quando vier o julgamento, so that when the judgment quando o comes, julgamento so chegar, that when that judgment comes, você ser aprovado. you may be proved. Jesus te aprovar. Jesus may approve you. Jesus te aprovar. Jesus may approve you. Viva a palavra, irmão. Viva a palavra. Live the word. Peço que repita o versículo 7. 7. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Aqueles que amam Deus, Those who love God, eles mostram they show que conhecem a Deus, that they know God. conhecem o amor de Deus. They know God's love. Irmãos, Brothers, nós acordamos we woke up
Não é pela nossa esperteza. It's not because we are smart. Não é pela nossa It's inteligência. not because of our intelligence. É porque Deus permitiu It's because God allowed it em você estar aqui for hoje. you to be here today. Deus permitiu. God allowed. Você não é inteligente You're not intelligent suficiente enough para fazer as coisas sozinhas. to do things alone. Você está sentado, You are seated, você anda, you walk, você you respira. breathe. Tudo isto All that é o amor de is Deus. God's love. É porque Deus permitiu. It's because God allowed it. Por isso, That's why quando acordamos, when we wake up, você deve agradecer a Deus you have to thank God pelo ar que você for the air respira, that you breathe, por acordar com for vida, waking up alive, pela sua saúde, for your health a saúde da família. and the health of your family. Irmãos, Brothers, a nossa existência our existence na terra, on the earth, neste mundo, in this world, é simplesmente is simply para adorar a Deus, to worship God, para dizer que animamos Chiquembo, to say thank you, Lord. que animamos Chiquembo Thank you, Lord, pela minha vida, for my life, pela minha saúde. for my health. Só isto. Only that. Nós estamos para adorar a Deus, We are here to worship agradecer a God, Deus. to thank God. Você trabalha sim, You work deve indeed. trabalhar. You have to work. Você tem família sim, You have family deve indeed. estar na família. But you have to be with your family. Você deve construir. You have to build. Você deve ter o que você tem. You have to have. Mas a razão fundamental But the da basic sua reason existência of your existence é para adorar a Deus. is to worship God. É para adorar a Is Deus. to worship God. Deus é amor. God is love. Deus é amor. God is love. Em nome de Jesus In Cristo. the name of Jesus.